Neste tutorial 9, estudaremos o posicionamento mecânico de parafuso. O posicionamento mecânico de parafuso ele restringe dois componentes a serem concêntricos e também adiciona um relacionamento de passo entre a rotação de um e a translação do outro. Basta que selecione as entidades envolvidas na operação, faces, eixos, e define então as revoluções em milímetro dos componentes ou distância e revolução. Vamos começar aqui a nosso tutorial. Então, inicialmente eu vou criar uma nova montagem. Vou trazer o elemento bloco. E vou trazer o elemento parafuso. Feito isso, até como exercício, nós vamos posicionar em relação aos planos esse bloco. Para que isso aconteça, eu primeiro preciso retirar a fixação. Então, vou vir aqui em flutuar e vou movimentar, então, posicionando esse bloco em relação aos planos. Então, vou abrir aqui do lado do nome aqui na árvore de montagem, vou acessar plano frontal, aqui está em inglês, front plane, com o plano frontal, e vou fazer o meu posicionamento em coincidência. Confirmo. Novamente, plano superior com plano superior, e vou posicionar. Confirmo. E por fim, plano direito com plano direito, vou posicionar e vou confirmar. Então a minha primeira peça está totalmente alinhada em relação aos planos da montagem. E aí agora eu posso fixar essa minha peça. Um outro recurso que eu posso usar em montagem é o recurso de movimentação, que isso aí eu posso fazer somente arrastando o mouse, ou por meio de também girar o componente. Então, se eu ficar mais confortável com o posicionamento, eu vou girar meu componente. Vamos agora fazer o posicionamento. Vamos fazer primeiro, antes do posicionamento, vamos visualizar os eixos temporários. E agora nós vamos fazer o posicionamento coincidente. Então, eu vou selecionar o eixo do parafuso e o eixo do bloco. Uma vez selecionado, vou posicionar, vou manter coincidente, confirmo, vou verificar a movimentação, correto. E agora vou aplicar o posicionamento mecânico de parafuso. Então vou abrir aqui posicionar. Vou vir aqui em mecânico, parafuso. Eu vou selecionar e tomar cuidado aqui para pegar corretamente o eixo. Mecânico de parafuso. Peguei o eixo. Peguei o outro eixo aqui. Os dois eixos do parafuso do bloco estão selecionados. E aqui eu vou colocar o número de revoluções em por milímetro. Vou colocar 10 aqui para a gente poder aplicar. Vou confirmar, está aplicado aí a minha posição. Vou selecionar aqui, ó. Então pode perceber, ó, que ao fazer a movimentação, o meu parafuso ele vai fazer o giro em relação ao eixo do bloco. Agora, para deixar mais correto esse desenho, nós vamos fazer a fixação, criando um curso, de 50 milímetros de deslocamento desse parafuso em relação ao bloco. Como é que nós vamos fazer isso? Vou posicionar, padrão, vou começar, podemos até o avançado aqui para colocar a distância. Então, vou pegar essa face
em relação a essa face aqui. E vou colocar a distância. Então, eu quero distância máxima 50 e distância mínima do curso vou colocar em 10, ele não vai chegar a encostar. E vou confirmar essa seleção. Ctrl mais 7. E agora que eu vou visualizar esse movimento. Ele vai até os 10 que eu coloquei, ele volta até 50. Então, ele volta movimentando conforme a minha seleção. Finalizo aqui tirando a visualização. Ctrl 7. Vou salvar. Sempre é recomendado reconstruir, né, antes de salvar o documento. Bloco e parafuso. E vou fazer o salvamento. Terminando aqui, portanto, o tutorial de número 8.